Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a todos que estão aqui, né? Que eles estão vindo a primeira vez, sejam todos felizes. Eu quero dizer uma coisa, que hoje é uma noite poderosa, porque a palavra vai dizer em Lamentações 3 que as misericórdias do Senhor, elas se renovam dia após dia, e é por causa dela que nós não somos consumidos. O que o profeta Jeremias está querendo dizer? Que todo dia Deus tem algo novo. Então o que Ele te deu ontem já é passado, Ele tem coisa nova. Porque a gente tem que se mover por coisa nova. E Deus é assim, Deus traz coisa nova para a gente não se enjoar, para a gente não entrar no automático, para a gente ter sempre coisas novas para contar. Não é bom quando tu chega para a pessoa e conta uma coisa nova. Seu amigo aí me contou uma coisa no carro hoje, uma coisa que não tinha contado, uma história nova. E é isso que Deus faz. Todo dia Ele quer escrever uma história nova na nossa vida. O que Ele precisa? Ele precisa só que a gente dê acesso para Ele. Só isso que Ele quer. Por isso nós entregamos nosso coração a Ti essa noite, Pai. Nós queremos entregar esse culto diante do Senhor, essas pessoas que estão aqui, que o Senhor venha derramar uma bênção poderosa sobre a vida de cada um venha ser transformado, venha ser feito algo novo, Senhor, no nome de Jesus. Rasga os céus, se escancara, Pai, o Senhor é bem-vindo nessa noite. Nós queremos Te adorar, Pai, em espírito, em verdade. Te adoramos, Senhor. Faz algo nas nossas vidas. Queria te convidar a ficar de pé para nós adorarmos ao Senhor agora. Aleluia. Tua presença é bem-vinda, Pai. Nunca houve noite pudesse impedir o nascer do sol, a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. O que? Haverá milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, e esse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. E aquilo que parecia impossível, e aquilo que parecia não ter saída, e aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia, e aquilo que parecia impossível, e aquilo que parecia não ter saída, e aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Diga Ele. E aquilo que parecia impossível, e aquilo que parecia não ter saída, e aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Diga mais uma vez, Ele quer ouvir, vai! E aquilo que parecia impossível, e aquilo que parecia não ter saída,
E aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Só quem quer ser usado por Ele, canta agora nessa noite, adora, vai! Usa-me, eu sou a tua milagre. Usa-me. Usa-me, vai! Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. E aquilo que parecia impossível, e aquilo que parecia não ter saída, e aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia, aleluia, Jesus. Nós te adoramos esta noite, mas fogo e glória nós queremos, fogo e glória do Senhor. Enche essa casa com a tua presença, Pai. Oh, Pai. Adore a Ele, se entregue a Ele. Nós vamos adorar em espírito e em verdade, entregando o nosso coração a Ele, o nosso melhor a Ele. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Diga a Ele. Em espírito, te adoramos, te adoramos, Deus. E Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, Ei Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus, e o meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Ó Rei Jesus, o meu prazer é te louvar, e o meu prazer é estar nos atos do Senhor, e o meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, e o meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos atos do
do Senhor, e o meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Não cansamos de dizer, Pai, que só Tu és santo, só Tu és santo, digno de honra, de glória, Pai. E como Zaqueu, eu quero subir o mais alto em que eu puder, e só pra Te ver, olhar para Ti e chamar Tua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a Tua paz. Largo tudo pra Te seguir. Só quem sabe canta. Entra na minha casa e entra na minha vida, e mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior e faz um milagre em mim. E entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura e sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior e faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior e faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim, Senhor. Obrigado, Senhor. Te agradecemos, Pai. O Senhor é bem-vindo. Uma salva de palmas a Ele, aleluia.
tudo está preparado aqui para o Senhor. O nosso coração está pronto. Eu queria que você falasse: Senhor, Senhor, o meu coração está pronto para o Senhor. Diga a Ele: Senhor, o meu coração está pronto para o Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Santo, 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 a tua igreja clama santo. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos, já estão chegando aqui, e agora somos dois ou três ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti, e todos os versos e canções que eu consegui cantar, e todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Que teu é o reino e a glória para sempre. E teu é o domínio e o poder. Amém, amém. E santo, diga a ele: santo, e santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, diga a ele: e santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Aquele que me faz vento aos teus anjos, nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos, nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Somos seus ministros, não negue o seu fogo. Somos seus ministros, queremos queimar com seus ministros. Não negue o seu fogo. Somos seus ministros,
Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Obrigado, Senhor. Aleluia. Amém. Pode se assentar. Agora nós vamos entrar no momento das ofertas, os dízimos. E aqui também Deus quer falar conosco. Eu quero abrir a Bíblia no livro de Salmos 112. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que teme seus mandamentos, tem grande prazer. Amém. Bem-aventurado o homem que ama o Pai e ama o que o Pai fala. Amém, Jesus. Quem tem mãe e filha aqui? Tem mãe e filha? Tem? Tem. Ah, tu é filha. Digamos que tu gosta da tua mãe e tu gosta quando a mãe manda. Não pode deixar o chinelo para fora, dentro de casa. Não pode fazer isso. Às vezes a gente não ama isso, né? E Deus é assim também. Bem-aventurado aquele que ama o Senhor e ama, tem prazer nos seus mandamentos, tem prazer em ouvir Ele. E Deus está querendo dizer o que para nós? Que se a gente ama Ele, a gente também vai amar aquilo que Ele fala. Se Ele mandar tu ajudar aquele fulano de tal, tu vai lá e ajuda ele. Se tu mandar dar carona para alguém, tu também. Se Ele mandar te dar carona para aquele fulano, Deus vai falar para tu ir. Há uma diferença entre amar a Deus e amar aquilo que Ele fala para fazer. E uma das coisas mais difíceis é amar. E ainda mais amar o que Deus mandar nós amar aquilo que a gente não gosta. Tem gente que não gosta de... Às vezes uma pessoa está precisando de alguma ajuda, né? Às vezes até financeira, está precisando de sacolão. Às vezes tem gente que não gosta de ajudar. E Deus vai lá e manda, fulano, vai lá e ajuda aquela pessoa. E aqui Deus fala o que? Bem-aventurado aquele que ama o Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. E quando a gente vem trazer alguma coisa no gasofilácio, a gente tem que trazer com um coração grato a Deus por tudo aquilo que Ele fez. Uma oferta, vai trazer uma oferta, um dízimo, trazer com gratidão no coração por tudo aquilo que Deus fez. Amém? Aquele que chega diante de Deus nunca volta de mão vazia. Toda palavra liberada, ó, essa aí é ligeira, já vem antes, né? Ela já vem antes. Aquele que ele nunca vai voltar de mão vazia, porque ele nunca vai voltar, porque o dinheiro ele é uma semente, né? Tu semeou, tu entregou teu dízimo, tua oferta, o teu melhor, tu vai colher alguma coisa. Isso é fato. A gente sempre planta, às vezes, alguma coisa e a gente acha que vai colher no dia seguinte a mesma coisa. Às vezes a gente planta e vai colher outra coisa, né? E quando a gente olha para o que Deus fez na nossa vida, tudo aquilo que Deus fez na nossa vida, isso tem que gerar uma gratidão em nós, né? Estou respirando, eu estou no mundo dos vivos, eu não estou no mundo dos mortos. Isso aqui tudo vai se passar, vai se acabar. Então assim, ó, nesse momento das ofertas, eu queria que tu trouxesse o teu melhor. O teu melhor não significa o valor, mas a quantidade, mas significa a qualidade. Deus olha o coração, aquele que dá com alegria, né? Então Jesus, Ele olha para o nosso coração. Quando a gente vem dentro do altar para Ele está olhando o nosso coração. Como é que está o nosso coração? Se a gente vem com um coração grato, a gente vai colher. Vem trazer uma semente com um coração grato, a gente vai colher. A gente não vai voltar de mão vazia. Eu queria que nessa noite tu trouxesse o teu melhor para Deus. Você sabe o que é o teu melhor? Aquilo que Deus pode ter colocado no teu coração. Traga até o altar. Traga até o gasofilácio, nós vamos estar orando e Deus vai abençoar a tua vida. Amém?
E assim, ó, traga até o altar. Posso trazer a tua oferta? Aleluia. Nós vamos estar orando agora sobre a oferta de cada um. Queremos agradecer ao Senhor por essa noite, por essa oportunidade, por cada vida de cada um aqui. Nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite, Pai. Queremos consagrar, orar por essas ofertas aqui, Pai. Por esses dízimos, por essas ofertas que cada um trouxe. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um. Venha prosperar a vida de cada um aqui, Pai. Rasga os céus, Pai, no nome de Jesus, sobre a vida de cada um. Honra aquele que trouxe o dízimo, trouxe sua oferta, Deus. Aquele que não pôde trazer, também abençoa, Pai. E que ele venha ter para emprestar, Deus, no nome de Jesus. Venha prosperar a vida de cada um aqui, Pai. No nome de Jesus, enriquece, prospera o teu povo com saúde, com sabedoria e com riqueza. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Hoje nós vamos receber uma mulher de Deus aqui para estar trazendo a palavra. É a pastora Tawane. Eu queria que você recebesse ela com uma salva de palmas. Salva de palmas pelo Jesus na vida dela. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém? Eu queria que você se colocasse de pé e cumprimentasse o irmão que está do teu lado aí. Eu sei que a gente está na metade do culto, mas não tem problema, né? Diz que bom que você veio aqui. O Senhor vai renovar as tuas forças. Vai renovar. Quem crê que o Senhor vai renovar as suas forças? O Senhor vai renovar a força de cada um de nós. O Senhor veio. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. E sabe o que é interessante? Porque o evangelista Roberto, ele já falou algo sobre isso. Você pode se sentar? Amém? Amém. Quem trouxe Bíblia pode abrir em Jonas, por gentileza. Mas quem não trouxe, tá tudo certo. Amém? Amém. Mas da próxima vez a gente traz. Próximo dia a gente traz a nossa Bíblia. Porque a palavra de Deus ela é a nossa espada. Amém? Ela é o nosso alimento. E para os dias de dificuldade, os dias de luta, ela é a nossa espada contra o mal. Amém? Tem dias maus, né? Pode abaixar um pouquinho. Tem dias que são dias difíceis. É ou não é? Tem dias que são dias que a gente acorda e pensa, que dia difícil. Como eu vou vencer esse dia? Mas o Espírito Santo, ele está ali com a gente. Ele é o nosso amigo. Então ele vai ajudar cada um de nós segundo aquele problema. E ele vai, ao longo do dia, se a gente chamar ele vai nos mostrando o caminho. Amém? E o evangelista Roberto falou algo aqui interessante. Falou algo sobre a gente amar o que Deus manda a gente fazer. É muito difícil, né? A gente amar o que Deus manda a gente fazer. Muitas vezes Deus manda a gente fazer e a gente faz por fazer, mas amar é diferente. E ele falou algo que tem a ver com o que o Senhor tem para nós hoje. A gente vai contar a história sobre um homem chamado Jonas. Quem lembra do Jonas? Aquele que foi engolido por uma baleia. Todo mundo conhece essa história, né? Até nos desenhos a gente tem essa história. E Jonas, ele foi engolido por uma baleia, mas ele não foi engolido por uma baleia por acaso. Ele foi engolido porque ele desobedeceu a Deus. Ele não quis fazer o que Deus tinha mandado, né? Ele quis fazer algo que... Ele disse assim, eu vou fazer tudo menos a vontade de Deus. E aí, Deus falou, então tu vai ficar 3 dias dentro da barriga dessa baleia. E o interessante é que ele fica esses 3 dias lá. E ele volta, né? A baleia gospe ele na praia e ele volta arrependido, né? Aí ele pensa, vou para Nínive, obedecer a Deus. Amém? Amém. E nós precisamos amar o que Deus
nos manda fazer, nos pede. Eu tinha uma tia, uma vez, que ela estava doente, estava no hospital. Quem conhece o Hospital Marieta ali em Itajaí, né? Bem conhecido aqui. Ela estava doente, e aí um dia eu fui ficar com ela como visita, né? E aí eu cheguei lá no hospital, fiquei com ela à tarde, depois eu vim para casa de noite. E aí ela saiu do hospital e o médico disse para a família que eles tinham que ela estava desnutrida. Sabe a pessoa quando não se alimenta direito, ela fica desnutrida, né? Ela estava desnutrida. Né? E que a família comprasse algumas coisas para ela. E aí a família começou a ajudar ela. A família começou a ajudar com sacolão. Ela tinha um esposo, o esposo abandonou ela, foi embora. Deixou ela doente. Assim que ele descobriu que ela ficou doente, que ela não podia mais ser necessária para ele, né? Porque ela não podia mais trabalhar, ela não podia mais cuidar da casa direito. O que acontece? Ele foi embora, né? Abandonou ela. E aí a família, né? Minhas tias começaram a ajudar ela com o sacolão, os filhos também, com alimento para não deixar faltar comida para ela. E eu me lembro que o Espírito Santo falou assim para mim naquela época: vai lá e compra 2 latas de leite Nã para tua tia. E eu falei: não, Espírito Santo, eu não vou fazer isso, porque é muito caro a lata de leite Nã. Eu não sei quem que sabe o preço, mas eu sei que passa de R$100, né? E eu falei: não, é muito caro. Na época eu ganhava bem pouco, assim, muito caro. O que aconteceu? Eu não comprei. Aí mais pra frente, novamente, ela passou mal, ela ficou internada, depois ela veio pra casa. Por último, ela foi no PA aqui de Barra Velha, e aí eu cheguei lá, no PA, falei assim: tua tia já foi pro PA, vai lá orar por ela. Cheguei lá, fui orar por ela. Ela estava em estado assim já maquiavélico, sabe quando a pessoa só fica no osso? Mas não por causa só de desnutrição, mas por causa de uma enfermidade, né? E aí eu cheguei lá, eu botei a mão na cabeça dela e orei para Deus, para que, né, toda a feitiçaria que foi feita contra a vida dela fosse desfeita e que Deus ou salvasse ou curasse ela. E foi incrível que aí ela partiu, né, mãe? No outro dia ela foi pro hospital de Joinville e ela partiu. E aí, no dia do velório, ela estava ainda, que a gente descobriu que ela tinha falecido. No dia que ela faleceu, a gente foi pra casa da minha avó, que ela morava do lado da casa da minha avó. A gente chegou lá, aí eu falei, a família se reuniu e todo mundo disse assim: precisamos de ajuda para comprar o caixão, porque ela não tem plano. Ela não pagava nenhum plano. E aí cada um se reuniu e eu fui e falei assim: eu vou ajudar também. Eu fui a única sobrinha que ajudou, que a maioria quem pagou foi os irmãos, né? O valor do caixão dela. E falei: eu vou ajudar também. A minha tia, eu amo ela, fui lá e ajudei com R$100 para comprar o caixão. E aí eu fui, paguei. E aí quando eu tava lá no velório dela, o Espírito Santo perguntou para mim: o que tu acha que deu fruto na vida dela? O caixão ou a lata de leite Nã, que tu não comprou? E eu falei: meu Deus, porque o caixão, ela não usufruiu daquilo ali, você entende? Ela já estava morta. Então se ela fosse enterrada num saco dentro da terra, ela não ia sentir que ela não estava mais ali. Você entende? Ela já estava com o Senhor, ela era cristã. Tanto que quando antes dela morrer, ela pediu para cantar 2 músicas da harpa no velório dela. Ela já sabia que ela ia ser recolhida. Eu já tinha falado para ela e ela estava em paz. Tanto que a gente não sofreu quando ela partiu, porque ela já tinha avisado a gente que Deus ia recolher ela. E aí, o que acontece? Deus falou para mim: o que tu acha que ia dar fruto na vida dela? O que tu acha? E o que Deus quis me ministrar? Que nós temos que fazer pelas pessoas enquanto elas estão aqui com a gente. Verdade. Sabe? Enquanto você pode pegar, pega na mão aí que está do teu lado. Tá gelado ou tá quente? Amém. Tá quente porque a pessoa tá viva, amém? Amém. Então olha para quem está do teu lado e diga: eu vou fazer pela tua vida enquanto tu tá aqui. Amém? A gente tem que fazer pelo outro enquanto ele está com a gente. Enquanto ele está do nosso lado.
Amém? Amém. Tem muita gente lá fora se suicidando. E Deus está mandando a gente fazer as coisas e a gente está dizendo, não, Senhor, não. Porque Jonas não quis se libertar o povo de Nínive, porque o povo era pecador. Deus não queria, Jonas não queria que Deus tivesse misericórdia daquele povo. Sabe aquela pessoa que é ruim, que tu diz assim, essa pessoa nem merece que Deus faça algo? Quem aqui já conheceu uma pessoa ruim assim? E já pensou, Deus, isso aí não presta. Nem faz nada por essa pessoa. Verdade, a gente fala isso, André. É ou não é? Irmã, tu já conheceu uma pessoa que isso aí, ó? Isso aí nem o Satanás quer. A gente fala, né? Porque a pessoa é ruim. E Jonas olhou para o povo de Nínive e disse, eu não vou com as minhas palavras, isso não está na Bíblia. Eu não vou lá porque nem o Satanás não quer esse povo. Mas Deus não pensa da forma que a gente pensa. Deus jamais vai pensar da forma que a gente pensa. Se eu tivesse comprado a lata de dentina enquanto a minha tia estava viva, ela ia usufruir. Agora pagar R$100 no caixão, não, que ela ia usufruir, ela estava morta, já foi. Porque a Bíblia diz ao homem, morre uma vez só. Não tem essa de morreu e volta no cachorro, encarnado no cachorro, como muitos ensinam, né? Não. Então a gente precisa acordar, Deus, tem pessoas do meu lado, tem pessoas atrás de mim, tem pessoas que precisam de ajuda, precisam ser alcançados. E o que o Senhor está mandando eu fazer? Às vezes o Senhor fala assim para ti, leva lá na casa daquela pessoa 1 quilo de açúcar. E tu não sabe nem por que tu vai fazer isso. É ou não é? Mas às vezes a pessoa está pedindo para Deus para que Deus mude a história dela. E que naquele momento ela possa ter aquele açúcar para ela adoçar o café, para ela fazer um suco, para ela fazer um mingau. E eu falo isso para vocês com o coração, com o temor. E eu quero ler a Bíblia junto com você. Não sei quantos abriram em Jonas, mas eu quero ler para você escutar. Amém? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filhos de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O mal daquele povo subiu até Deus. Deus estava ciente que aquele povo tinha errado, amém? Então não te preocupa, Deus está ciente quando uma pessoa erra. Deus ele não é cego, ele não é surdo, não é mudo. A Bíblia diz em Isaías que ele não é surdo, para que ele não possa nos ouvir, os ouvidos dele não estão distantes de nós. Então ele tinha consciência. E ele precisava que Jonas fosse para lá, para que aquele povo fizesse 3 dias de jejum, e aquele povo se arrependesse, amém? E ele diz assim, Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Jonas fugiu. Ele foge da face do Senhor e vai para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e um deles. Então o Senhor vai ali e manda um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio que estava quebrava-se. Então o navio que Jonas ele estava, porque Deus fala assim, Dona Rose, vai lá em Tarsis, tem um povo lá em Nínive, tem um povo lá para salvar. Aí sabe o que ela faz? Ela compra uma passagem e vai para outro lugar. Só que ela entra dentro de um barco, o barco que transporta ela. Como que é teu nome? Rosilene, aí tu entra dentro de um barco, porque tu não quer obedecer a Deus, tu não quer fazer o que Deus está falando. E sabe o que Deus faz? Manda uma tempestade. E aí tu pensa, Deus, por que tu está mandando essa tempestade? E aí as pessoas que estavam no barco, o seu ali com eles, sabe o que aconteceu? Pegaram e falaram, tem alguma coisa acontecendo? Alguém aqui dentro desse barco pecou? Alguém aqui errou? Nós precisamos fazer alguma coisa. E eles pegam, acham a Jonas e jogam Jonas no mar. Porque aquela pessoa que não quer fazer o que Deus está pedindo, ela traz prejuízo para quem está do lado, para quem está dentro da casa. Mas se você dentro da tua casa se levantar,
pode salvar toda a tua casa. Amém. Amém? Amém. Então, eu não sei, mas a senhora tem uma família, eu quero declarar que cada um aqui que tem família, Amém. você está se levantando hoje, nessa tarde, você vai salvar a sua casa. Glória a Jesus. Amém? Aleluia. Amém. Jonas salvou uma cidade porque obedeceu a Deus depois de ter desobedecido, mas ele se arrependeu, ele volta e obedece a Deus. Então eu profetizo. Quem aqui tem pessoas que precisam que Jesus alcance? Eu preciso que Jesus alcance um monte de gente da minha família. E quando Jesus alcança, sabe o que ele faz? Ele transforma. Porque ele tem misericórdia. Algo que nós muitas vezes deixamos e nos falta. Quantos entendem? Amém. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim se lembre de nós para que não perecemos. Então eles acordam Jonas está dormindo dentro do barco e eles falam assim, ó, vai lá, chama o teu Deus. Mas Jonas não queria saber de Deus, porque Jonas tinha errado. Deus mandou ele para um lugar e foi para outro. Gente, escutem algo muito sério. Se Deus mandar você ir para uma direção, vá. Não pegue outro caminho. Seu Ari, não pegue outro caminho. Deus está te mandando ir para um caminho, vai, seu Ari. Essa semana, um amigo nosso, ele deu testemunho que ele estava num lugar, trabalhando numa rua, e ele precisava ir na outra casa. E ele ia contramão se ele fosse para frente. Então, ele obedeceu a Deus e deu a volta. E foi pelo lado certo da rua. Quando ele foi pelo lado certo da rua, uma pessoa que não obedeceu, foi na contramão, sofreu um acidente, bateu de frente. Por isso que eu quero dizer para você, quando Deus te mandar fazer algo, ir por um caminho, vai. Hoje tu veio com a tua amiga. Tu obedeceu. Tu entende? Tu fez algo. Tu foi por um caminho. O caminho que Deus te mandou ir. E aonde o Senhor manda nós ir e nós obedecemos, ali tem bênção. Recebe aí, aí tem bênção. Ergue a sua mão e declara: eu estou saindo daqui com bênção para minha casa. Amém? Amém. Aleluia. Eu quero que você dê uma salva de palmas para Jesus, porque Ele é E a Bíblia diz que quando Jonas se arrepende, que ele volta para Nínive, ele prega e ele avisa o povo que Deus vai destruir aquela terra, que aquele povo precisava se arrepender. Sabe o que o povo faz? O povo começa a jejuar 3 dias. A Bíblia diz que até os cachorros jejuaram. Sabe o que é até os animais obedecerem a Deus? Né? Muitas vezes a gente vê aqueles cachorros que não obedecem o dono. O dono manda, fica quieto, parar de latir, o cachorro não. Ali até os cachorros jejuaram. E eu quero dizer para vocês, Deus ele entra numa cidade, por mais que tenha pecado, se Deus ele chegar até os ouvidos dele, que aquele povo precisa de misericórdia, ele vai ouvir e vai trazer sim uma transformação naquele lugar. Então eu quero que você declare junto comigo que sobre aqui o Etinga 2 vai ter transformação sobre este lugar. Amém. Amém? Porque Deus está aqui. A senhora recebe, Dona Rosa, que esse lugar vai ser um lugar diferente, um lugar de alegria, um lugar de paz, um lugar onde cada vizinho aqui vai estar com um semblante diferente. Amém? Porque é isso que nós precisamos pedir. Senhor, tem misericórdia de nós. Muda a nossa história. A nossa irmã Dona Arlete estava dizendo que convidou a vizinha para vir. A vizinha não quis vir, né, Dona Arlete? Mas não tem problema, ela veio. E tu é casada? Ela fez a parte dela, né? És casada? Não? Tem alguém na tua família que tu gostaria que Deus tocasse, que Deus salvasse? Tem, né? Então tu fez a melhor coisa hoje. Tu veio buscar para a salvação entrar lá. E a salvação ela é um processo, seu Ari. É aos poucos, dia após dia, dia após dia. Amém. Amém? Pode levar um dia, pode levar 1 ano, pode levar 10 anos, não importa. Se o Senhor for, se o Senhor olhar, se chegar aos ouvidos dele, o Senhor consegue tocar e transformar aquela vida.
Amém? Amém. E se a gente olhar para a palavra de Deus, a gente for lá para Samuel, aonde ele diz, onde Saul, depois de ter errado com Deus, quem conhece a história de Samuel? Aquele menino que ouviu a Deus, que era pequeno, que tinha uma mãe chamada Ana, ela era estéril, né? E ela fez um propósito com Deus, que se Deus desse um filho para ela, ela entregaria ele para o Senhor, e foi isso que ela fez, ela entregou. Só que vocês acham que é fácil para uma mãe obedecer, entregar o filho dela para Deus? Tu tens uma filha, é fácil para ti? Tu entregaria tua filha para mim? Não. Ela é tua. Entendeu? Saiu de dentro de ti. Alguns estudiosos dizem que depois que a criança nasce, que a mãe consegue pôr aquela criança no mundo, ninguém mais consegue tirar a criança da mãe. Porque a mãe cria um vínculo muito forte, uma ligação muito forte com a criança. É ou não é? Eu consigo tirar sua filha da senhora? Não. Mas Ana, ela falou, ela era estéril. Penina era a outra esposa. E ela tinha vários filhos, debochava de Ana. Ana foi até o templo, chorou. E lá, o sacerdote Eli viu aquilo, achou até que ela estava embriagada. Porque a pessoa estava chorando, falando com Deus. E aí o sacerdote Eli viu ela naquele tempo e falou assim, essa mulher está embriagada. Mas eu não estou embriagada não, eu estou aqui. Eu estou sóbria, eu estou apenas pedindo um milagre para Deus. E olha só o que incrível. Naquele dia, Deus concedeu aquilo a ela. E uma mulher que era estéril passou a ter filhos. Só que não é só isso. Depois do milagre que Deus fez na vida dela, ela ia ter que tomar uma decisão. Ela ia ter que ter um filho, e ela tem que entregar aquele filho para o Senhor. E olha só que incrível. Ela tem um filho, ela entrega para o Senhor. Quando o menino já está grande, ela já amamentou, ela já cuidou do menino, ela criou um vínculo muito grande com o menino, ela vai e entrega ele para o Senhor, porque ela obedece. E depois ela tem outros filhos, uma mulher que era estéril. Depois que se lança aos pés de Jesus, ela tem, aos pés de Deus, ela tem o milagre dela. Amém? E aí, esse menino que ela entrega para Deus vira um grande profeta. É aquele que transmite o que Deus fala ao povo. É quem convence, é quem fala com o rei Saul, é um homem de extrema importância. Então tudo que você entregar para Deus, não te preocupa, Deus vai cuidar da melhor forma. Amém. Amém? Então aquela pessoa que precisa que o Senhor transforme, entrega para Deus. Amém. Começa a lembrar aí, quem que você precisa que o Senhor alcance? Entrega para Deus. Entrega essas almas para Deus. Senhor, eu preciso que o Senhor alcance o meu marido. Ele briga demais. Ele é bravo. Senhor, eu preciso que o Senhor alcance o meu tio. Ele bebe muito. Senhor, eu preciso que o Senhor alcance a minha tia. Ela fuma. Senhor, eu preciso que o Senhor alcance o meu filho. Ele usa drogas. Senhor, eu preciso que o Senhor alcance. Entrega para o Senhor. Entrega para o Senhor, porque quando nós entregamos para Deus, Deus faz algo extraordinário. Ela entregou o filho dela para Deus e ele virou um profeta. Amém? Ele ungiu o rei Davi a rei. Ele ajudou no reinado de Saul. E ele tem 1 Samuel e 2 Samuel, contando a história de Davi e contando a história dele. Ele está na Bíblia, como tem valor isso para Deus. Então a gente está falando de duas pessoas, de Ana, que já foi imediatamente obedeceu a Deus. E a gente está falando de outra pessoa, Jonas, que não foi imediatamente obedecer a Deus, mas quando obedeceu a Deus, Deus fez algo grande naquela cidade. Amém? Jonas não obedeceu, teve que ficar 3 dias na barriga de uma baleia. Ana obedeceu a Deus e foi mãe de mais filhos. Amém? Amém. Então às vezes a gente pensa assim, Deus, o Senhor está me pedindo algo tão difícil, o Senhor está me pedindo para me reconciliar de volta com aquela pessoa. Eu não quero me reconciliar de volta com aquela pessoa. Se reconcilie
Às vezes não dá pra mim chegar na Dona Arlete e pedir perdão pra ela, às vezes ela vai me soltar os cachorros. Mas eu posso dizer, Senhor, eu quero perdoar a Dona Arlete no meu coração, quero me reconciliar com ela. Amém? Amém. Não deixe de desobedecer a Deus. Não faça como Jonas, que teve que ficar aqueles 3 dias na barriga do peixe. O perdão, ele é necessário. Quem sabe aqui que quando a gente não perdoa, a gente atrai enfermidades no corpo físico. Sabe que o câncer, ele é uma raiz de amargura? O câncer, ele infelizmente é falta de perdão. É quando uma pessoa não quer perdoar o mal que a outra fez, e aí vai gerando enfermidades no corpo. E o câncer é uma dessas enfermidades pela falta de perdão. Então, quando nós não perdoamos, a gente está dizendo assim, ó, eu vou te deixar preso aqui dentro. Você não pode ser preso lá fora, a pessoa que te feriu, que te fez mal, mas eu vou te prender aqui dentro. E aí, quando você prende a pessoa dentro de você, você não libera, vai apodrecendo aquilo dentro de você. Senhora, mas é muito difícil. A pessoa não precisa nem saber que tu quer perdoar ela. Como eu já disse, talvez é ruim ir lá conversar com a pessoa, mas é necessário que dentro do seu quarto, dentro do teu coração, tu perdoe ela. Amém? Tem muita gente que precisa ser livre e que a gente fica prendendo dentro do nosso coração. E aqui, quando a gente olha para Ana e a gente pensa assim, de Esther passou a ser uma mulher fértil, eu quero profetizar sobre vocês que o Senhor também vai trazer essa oportunidade para que vocês consigam perdoar essas pessoas, liberar elas no coração de vocês. Quantos aqui tem feridas no coração? Quantos aqui tem feridas, mágoas, sabe? Já se decepcionaram com alguém e disseram, essa pessoa aí me magoou e eu não sei se eu quero perdoar, não. Quero que você levante a sua mão, porque depois a gente vai estar orando especificamente em relação a isso. Não tenha vergonha de levantar a mão, porque nós tudo aqui, todos nós aqui erramos, tá? E a gente não está livre de ser ferido novamente. Mas se você foi ferido, hoje é uma oportunidade que Deus está nos dando de obedecer a Ele, de não ser como Jonas, de ser como Ana, e ir lá obedecer a Deus, e Deus trazer algo, uma transformação dentro de nós. Amém? Amém. Então nós vamos orar no final deste culto, na vida de cada um, e nós vamos perguntar para você a seguinte pergunta: quem é que te fez mal? E você vai me falar o nome. E a gente vai estar orando para que você perdoe, para que você libere essa pessoa, amém? Você não precisa ir até a casa da pessoa, você não precisa ir lá falar com a pessoa, mas você precisa liberar ela. Quando nós liberamos as pessoas que nos fizeram mal, você pode ter certeza, você vai sair daqui respirando melhor. A pessoa que ela não perdoa, ela fica triste, o semblante dela fica caído. Então Deus vai mudar o nosso semblante. Nós não vamos sair da forma que nós entramos. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero que você dê mais um forte aplauso ao nome do Senhor. Você vai trazer libertação. O Senhor vai fazer com que o nosso coração seja livre. Amém? Amém. De toda tristeza. Amém. E aí, quando nós olhamos novamente para a palavra, e nós vemos que Davi, ele foi ungido a rei, mas quando Samuel, o profeta Samuel, foi ungir ele, foi procurar ele, Deus falou para Samuel, não procurar o mais forte, não procurar aquele da aparência mais forte ou da aparência mais bonita para ungir, porque não era esse o rei. Deus não olha a nossa aparência para nos ungir, amém? Se alguém tem olhado a tua aparência para te dar algo, não te preocupe, porque Deus não olha a nossa aparência para nos dar. Amém. Ali Deus fala para Samuel, ele não é para te procurar, porque não é o mais forte, não é o mais bonito. É aquele que está lá atrás, escondido. É aquele que está lá atrás, rejeitado pelos irmãos
e pelo pai. Me corrija, é Jessé o pai? O nome do pai? Jessé. Imagina, você tem pai. Quantos aqui tem pai vivo? Pai e mãe vivo? Ninguém aqui? Mas você alguma vez já se sentiu rejeitado pelo seu pai? Com certeza, né? Porque aquele que é ferido fere. Eu tenho mãe viva e fui rejeitada a vida toda. A Cátia de prova ali, ela sempre me rejeitou. Desde o ventre dela. Sofri um bocado por causa disso. Eu acredito que Ainda além de ter pessoas para me dar a mãozinha em você, você não é me julgado por isso. Nem a tua mãe não gosta de ti. Então, imagina, Davi foi rejeitado por Jessé. Porque Davi não sentava à mesa como os outros filhos. Imagina, chega à noite, tem uma mesa ali para te jantar. Tu sabe que tem gente jantando naquela mesa. Tu sabe que quem está jantando naquela mesa são os teus irmãos, é o teu pai. E tu sabe que o teu pai te deixou de fora daquela janta. Foi assim, Davi, e ele ficou de fora pelo pai dele, Jessé. E incrível que quando Deus fala para Samuel, vai ungir Davi como rei, ele diz, tu não escolhe a aparência, tu não olha. E ele vai certinho lá. Ele enche o chifre com óleo e ele vai certinho atrás, aonde está Davi. E ele acha Davi. E ele ungiu Davi a rei. E quando nós vemos para Cristo, a gente acha que como nós somos tratados pelos pais, nós vamos ser tratados por Deus. Não é assim. Deus não nos ama como os nossos pais nos amaram. Sabe, Dona Rose, como teu pai te amou, não é assim que Deus te ama. O amor de Deus é um amor infinito, é um amor que não acaba, é um amor que não cessa, é um amor que não tem limites. Amém? Amém. Tanto que ele entrega o filho dele por nós, numa cruz, para nos salvar. Então, se você for rejeitado na infância, se você na infância sentiu isso, que teu pai te rejeitou, não te preocupa. Porque o amor do nosso Deus, que é eterno, ele vem limpando toda essa dor no nosso coração. Amém. Amém? Amém. E ele pede algo para nós: obediência. Você sabia que para perdoar você tem que obedecer? Porque às vezes Deus fala assim, ó, perdoa fulano mal. Você diz, não vou perdoar. Perdoa? Não vou perdoar. Quando você diz não, você está desobedecendo. Talvez você perdoe a pessoa hoje e amanhã ela te fire de novo, mas não tem problema. O importante é que você já conheceu o caminho da cura. Uma vez eu fiz célula com uma moça que ela tinha 40 anos, ela tinha 39 anos. E aí ela estava com câncer. Eu subi lá no quarto dela para conversar com ela e eu disse assim, como que é a tua história? Ela disse assim, eu era casada, meu marido batia em mim muito e eu me separei dele. Aí eu falei, tu já perdoou ele? Já. Tudo que ele fez eu perdoei. Aí eu falei, mas quem é que tu tem mágoa no teu coração? Aí ela disse assim, eu tenho mágoa de Deus. Eu falei, por que de Deus? Porque quando eu era pequena, quando eu tinha 10 anos, meu pai Deus levou meu pai morreu. E o meu pai era o único que me amava. Aí eu falei assim, o único? Minha mãe não me ama muito. E Deus tirou ele de mim quando eu tinha 10 anos. Eu falei, meu Deus. E aí tu tem uma mágoa com Deus? Tem uma mágoa com Deus. Eu falei, mas não faça isso. Perdoa. Porque Deus teve que recolher por ter motivo. E aí, né, eu fiz a célula declarando a cura sobre a vida dela. Mas, infelizmente, Deus recolheu ela quando ela fez 41 anos, que era o sonho dela. Quando ela fez 40 anos, que era o sonho dela fazer o aniversário dela de 40 anos, e ela fez. Quando ela foi fazer o aniversário dela de 40 anos, foi uma festa linda, gente. Ela se vestiu, ela tava careca, ela comprou uma peruca.
ela se vestiu com um vestido lindo. Deus permitiu que ela fizesse a festa dela de 40 anos, depois recolheu ela. E eu fico pensando assim, a gente quando não perdoa, a gente fica segurando a pessoa porque a gente pensa, é a minha vingança contra o que aquela pessoa me fez. Mas você sabia que isso aí é a vingança de Satanás contra a nossa vida? Quando você deixa uma pessoa presa dentro de você, é o Satanás se vingando. Porque é isso que ele quer, que nós prendemos as pessoas dentro de nós, deixamos elas ali, como forma de dizer, hoje tu vai pagar por tudo que tu me fez. E não é assim. A gente conhece um Deus poderoso e um Deus justo. E a Bíblia diz que Ele é justo e ponto. Isso não vai ser mudado. Deus, Ele é justo do lado direito, do lado esquerdo, na frente e atrás. Ele é justo em todos os sentidos com qualquer pessoa. Amém? Amém. Então eu quero que você pense assim, Senhor, eu não quero mais carregar essa pessoa. Eu não quero ser desobediente. Eu não quero. Quando Deus mandar você fazer algo, você não olhe para a pessoa. Jonas, ele olhou para um povo pecador, um povo inimigo de Israel. E Deus não olhou dessa forma. Deus olhou para um povo que precisava se arrepender. E é interessante que Deus poderia muito bem, né, no momento, ir lá e já salvar aquelas pessoas, mas não. É uma decisão minha e sua. Quando eles optaram por fazer os 3 dias de jejum, eles estavam dizendo para Deus, eu decido mudar. Eu e você precisamos decidir mudar. Deus, Ele tem todo o poder, amém? Ele tem todo o poder de tocar na senhora Dona Rosa, mas a senhora tem que querer. Como é o nome dela? Rosilene, Deus tem todo o poder de tocar em ti, mas tu precisa querer. E tu quer? Então o Senhor vai fazer. Amém. Porque aquele povo, Deus tinha todo o poder para salvar aquele povo, mas eles tiveram que dizer sim. Nós reconhecemos que nós erramos. Nós não queremos que o Senhor destrua essa cidade. Nós não queremos que todos morram. Nós queremos sim, nós vamos sim jejuar. A Bíblia diz que até o rei, é ou não é, Roberto? Que até o rei, soberano, a autoridade sobre aquela cidade, foi lá e jejuou 3 dias, para que Deus tivesse misericórdia deles e perdoasse eles, porque eles erraram, né? E nós erramos todos os dias. E Deus, Ele pode sim nos perdoar, mas nós precisamos querer. Dizer, Senhor, eu quero. Seu Ari, não é só ficar com a mão para baixo, é levantar a mão e dizer, eu quero. Isso aí, seu Ari, eu quero. Eu quero. Quando a gente está assim, de quem que nós vamos chamar a atenção? De ninguém. Mas quando nós estamos assim, Senhor, eu quero, a gente chama a atenção dele. Amém? Amém. Ele vai mudar o nosso semblante. Vai trazer luz, alegria para nós. Amém? Você crê? Amém. Eu também creio. Glória a Deus. E falando mais um pouco sobre a palavra, sobre pessoas que obedeceram a Deus, pessoas que fizeram o que Deus pediu. A gente já falou de Davi, a gente já falou de Jonas, a gente falou de Ari, de Samuel. Mas eu quero te dizer assim, que você também seja essa pessoa que obedeceu a Deus. Que você também seja essa pessoa que disse sim, Deus. E eu quero dizer algo para vocês. O Espírito Santo, Ele está aqui, amém? E nós precisamos chamar Ele. Espírito Santo, eu quero. Eu desejo ser livre. Eu desejo ser livre dessa dor no meu peito. Eu desejo ser livre dessa mágoa. E que comece em mim esse processo. Amém? E que a tua misericórdia me alcance. Ontem foi um dia que eu pedi muito para Deus ter misericórdia de mim. E eu senti que eu fui alcançada por Ele. Porque quando nós sentimos que nós somos perdoados por Ele, a gente levanta forte. Amém? Então eu quero que você, além de pensar
que você precisa perdoar, eu quero que você já vá trabalhando no seu coração. Senhor, no momento da oração, me ajuda a perdoar. Eu quero ser livre. Eu quero ser livre, Jesus. Eu preciso ser livre. E se a gente olhar mais adiante, se você abrir comigo a sua Bíblia em Marcos 5, fala da filha de Jairo, a mulher que tinha e a mulher que tinha o fluxo de sangue. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, juntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-se prostrou aos seus pés. Rogou-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo que te venhas e lhe imponha as mãos para que se vire, para que sare e para que viva. E foi com ele e seguiu-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isto antes indo a pior. Ouviu falar de Jesus e veio detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: se então somente tocar em suas vestes, sararei. Quero que você repita comigo. Se tão somente tocar em suas vestes, sararei. Agora você vai falar com fé. Amém? Amém. O que é falar com fé? Falar com fé é falar com a certeza de que eu vou tocar em Jesus, eu vou ser sarado. Novamente. Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E olha o que a Bíblia diz: e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Amém? Amém. Ela escuta que Jesus é uma mulher que está há 12 anos sangrando. Há 12 anos ela está ali sangrando, fraca, anêmica. E há 12 anos ela está buscando tratamento com médicos e não encontra solução, não encontra cura. E ela escuta que Jesus vai passar naquela cidade e ela escuta que Jesus curava. Ela escuta que Jesus cura, amém? E ela diz assim: então eu vou lá. Porque imagina, quando Jesus está no lugar, a multidão inteira cercou ele. Muita gente não chegava, as pessoas não conseguiam tocar em Jesus. Era muita gente ao redor de Jesus. E ela teve que chegar lá e se camuflar, porque imagina, a mulher naquele tempo ela era considerada impura, ela não podia estar ali. Mas ela não se importou com o que os outros falavam dela. E aí ela vai no meio da multidão, seu Ari, e encosta em Jesus. E Jesus diz: quem me tocou? Porque de mim saiu o poder. E a Bíblia diz aqui que ela foi curada. Então nessa noite eu peço para você que você toque em Jesus, porque você vai ser curado. Amém? Se coloque de pé, venha à frente, porque o Senhor tem cura para mim e para você. Nós vamos nos colocar de pé aqui na frente e nós vamos orar. Amém? E o Senhor vai trazer cura ao nosso coração. Quem precisa? Todos nós precisamos que o Senhor nos toque. Amém? Eu ouvi uma vez e no teu livro o que o Senhor fez. Faz mais uma vez que onde houver dois ou três juntos em Comece a pedir: Senhor, eu quero ser tocada como aquela mulher do fluxo de sangue. Eu quero ser curada, Senhor. Curada, Senhor, no meu interior. De toda tristeza, de toda mágoa. Amém? será cheia do conhecimento da glória
mulher, se foi o seu pai, se foi a sua mãe, se foi o seu tio, se foi o seu ex-marido, se foi o pai da sua filha, se foi o seu sobrinho, se foi o seu amigo, não importa. Nós vamos estar orando agora por cada um. Amém? Começa a dizer: Senhor, eu quero ser curada. Senhor, eu quero ser curado. Senhor, eu sei, eu creio na cura. Eu creio que no meu coração haverá essa libertação. Amém? Você tem toda a liberdade de falar o nome da pessoa para que o Senhor possa entrar e trazer essa libertação ao seu coração. O Senhor vai limpar ela no alto da cabeça do em nome de Deus, eu mandarei que esse não saia dela. Em nome de Deus, o Senhor vai estar tirando o mal dela, trazendo cura, Pai. Em nome de Jesus, Tira, Senhor, toda dor, toda tristeza, Espírito Santo. Vem trazendo cura, vem trazendo cura, Espírito Santo. Vem trazendo cura, cura nesses corações feridos, Espírito Santo. Vem trazendo cura, vem trazendo cura sobre todo o coração ferido. Toda a amargura do coração vem limpando, vem tirando. Arranca a amargura, Senhor. Arranca a tristeza. Toda tristeza, rua agora. Muda o semblante, Senhor. Traz alegria, traz vida. Muda o semblante, Espírito Santo. Vem, aleluia. Algo novo, Senhor. Algo novo, Senhor. Em nome de Jesus, declaramos tudo agora, em nome de Jesus. Perdão no nosso coração. Perdão. Não carregamos ninguém mais. Você não pode carregar ninguém. Você não pode carregar ninguém. Você só pode carregar a presença do Espírito. Mais ninguém. Você não foi feito para carregar ninguém, só o Espírito Santo. Libere perdão, não fique preso com ninguém quando você não perdoa. E está preso aquela pessoa. Ela está vivendo a vida dela e você está sofrendo. Larga isso, não há necessidade. Libere perdão, recolhe o prejuízo que foi. Libere Santo. Deixa o Santo tocar em você. Deixa o Espírito Santo tocar em você. Que vive. A terra com os anjos estão na sala do trono. A terra com os anjos estamos entrando na sala do trono. Aleluia. Aleluia.
Santo. O Senhor é bem-vindo. O Senhor é bem-vindo. Ministra perdão na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Em nome de Jesus, cura. Ministra. Te damos o aleluia. Te damos Você o está coração curado. quebrantado. Você está curado. Você está livre, não carrega mais ninguém. Só carrega a presença de Deus. Se a pessoa me ofendeu, libera na hora. Uma pessoa me ofendeu há algum tempo atrás, algumas horas atrás. Eu tive que liberar ela instantaneamente para que ela não penetrar no coração. Ei, te damos o aleluia. Sim, derrama teu pau. Chore para a basura, ele canta na basura. Ele para a baixada, lá para a basura. Santo, santo. Aleluia. Glória a Deus. Dê um forte salva de palmas ao nome do nosso Jesus. Amém. Glória a Deus, Senhor Jesus. Nós te adoramos. Tu és maravilhoso, tu és incrível. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Ele é poderoso. Verdade. Ele é maravilhoso. Verdade. Agora eu quero que você estenda a sua mão em direção ao seu lar, a sua casa, onde está a sua família, onde você mora. E eu quero que você feche os seus olhos, nós vamos estar orando, pedindo para que o Senhor nos abençoe, amém? Amém. Pedindo para que o Senhor coloque os anjos dele lá, ao redor da nossa casa. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós estendemos, Senhor, as nossas mãos em direção aos nossos lares, Pai. E aquele familiar que não conseguiu estar aqui hoje, Senhor, eu oro para que o Senhor, o Teu Santo Espírito, alcance aquelas vidas. Guardando, Deus, livrando de todo mal. Livrando o Espírito Santo de Deus de toda doença, de toda enfermidade, de todo espírito de miséria. Nós declaramos, Pai, os anjos do Senhor ao redor destas casas, ao redor destes lares. Senhor, se cessem as brigas, se cesse, Senhor, a tristeza, o caos. Venha a paz sobre esses lares. Amém? Amém. Venha alegria sobre este lar. Leva cada um aqui, Senhor, com vida e com segurança para a sua casa. Nós te damos toda a honra e toda a glória pelo que o Senhor fez hoje. E nós não nos despedimos, Pai, da tua presença. Nós só estamos encerrando, Senhor, no culto, mas a tua presença nos acompanhe. Amém. Todos os dias, no nosso dormir e no nosso despertar, nós te adoramos. Dê uma salva forte, salva de palmas. Deus. Amém? Amém. Eu quero que você venha aqui à frente, nós vamos estar fazendo uma fotinha.